coloque-se em pé e repita essa santa palavra. E abrir a vossa Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Livro de Marcos, capítulo 2. Somente a introdução da mensagem. Meu irmão, o Senhor me revelou essa mensagem. Aleluia. Ele revelou duas mensagens em uma. Ele quer falar da igreja em dois sentidos. Apure os ouvidos. Vamos nos atentar à mensagem do Senhor, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. É a maneira que Ele quer falar. Ele quer usar duas mensagens hoje para falar conosco. Vamos nos atentar à mensagem. Não se atenta à voz do pastor Cid, vou gaguejar, vou trocar o nome como profeta, mas sim a mensagem do Senhor, a voz que o Senhor quer falar conosco. É mais importante. Amém? Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciaram-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 amigos, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu seu telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhe a fé, não foi só o paralítico, foi dos amigos também. Jesus vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém, igreja? Pode sentar glorificando o Senhor. O Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pai, fala comigo, fala com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja pelo poder da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, como eu disse no começo, o Senhor me revelou a mensagem. Essa aqui é a sua introdução, mas Ele quer, no que sentido? Duas mensagens. A igreja, aleluia, que intercede, irmão. A igreja que intercede, a igreja que ora, a igreja que conduz o povo até o céu, até Jesus Cristo. E a igreja, muitas vezes, que faz o contrário. A igreja, muitas vezes, a igreja ou os irmãos ou irmã que às vezes condena o pecador, aleluia, às vezes condena, aleluia, às vezes julga com a palavra que o Senhor está falando por meio de amor, aleluia, a palavra está sendo confirmada. Muitas vezes, em vez de orar, interceder, clamar a Deus, fazer um jejum para o posso para fazer favor dessa vida. Aleluia. Não, muitas vezes nós julgamos, irmão. Eu também não estou isentando disso. Muitas vezes nós julgamos, aleluia. Fazemos pré-julgamento. Mas o Senhor fala para nós nessa noite: não julgueis, aleluia. Porque naquele dia ele também vai julgar. Hoje ele é advogado, mas um dia ele vai ser juiz. Ele vai bater a terra. Aleluia. Rende tem vindo do meu Pai, ou apartar de mim, porque eu não conheço. Preguei, louvei, fiz a obra, fiz de todo direito. Aleluia. Então, meus irmãos, aqueles 4 amigos aqui em Cafarnaum, capítulo 2, pastor, os 4 amigos, aleluia, eles sabiam que Jesus estava na casa de Pedro e Simão, eles sabiam que Jesus era o Messias, o dono do milagre da bênção, é o que podia fazer o paralítico andar, o cego enxergar, o mundo falar, o surdo ouvir, é o que fazia sinais prodígios, maravilha. E aí, sabendo que 4 amigos eram crentes como nós, aleluia, fervorosos, crentes que tem a convicção do Deus certo. Falou: não, eu vou até Jesus. Jesus está na casa de Pedro e Simão, eu vou. A Bíblia não relata, meus irmãos, a distância, as dificuldades, se era no deserto, se era um lugar dificultoso, cheio de buracos, se tinha obstáculo para pular, se tinha um rio para atravessar. Mas aqueles amigos falaram: está no caminho. Na metade do caminho eles lembraram: tem um lar que necessita também, aleluia, do milagre. Assim como nós estamos buscando, assim como nós estamos caminhando rumo ao Jerusalém, rumo ao céu, rumo ao arrebatamento coletivo, individual da igreja, aqueles 4 amigos também lembraram que tinha um lar. Que estava no leito, pastor, que estava deitado numa cama, que não podia andar com as suas próprias pernas, que não podia se locomover. Necessitava, aleluia, de alguém para conduzir, para carregar de um lado para o outro, até pôr um alimento na boca, uma água, dar um banho, trocar suas vestes. E aqueles 4 amigos, como a igreja hoje, uma igreja fervorosa, a igreja que está ali caminhando rumo ao céu. Aqueles 4 amigos foram falar para mim: prega assim, meu filho. Eu falei: pai, dessa maneira, prega assim. Nós somos obedientes, senão vamos pagar preço, quer levar preço para nossa casa. Como o profeta Jonas falou, pai, o Senhor falou para ele: vai em Nínive pregar. Eu não vou pregar em Nínive. Pegou o Deus destino. Ali o Senhor levou um grande peixe, aleluia, engoliu, e lançaram na praia. Então, muitas vezes, se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou pagar preço, e a consequência eu pago eu, pago a minha casa. Então, o Senhor fala: prega assim, prega, eu me responsabilizo. Mas muitas vezes o pregador vai pregar, muitas vezes as pessoas torcem a cara, não aceita a mensagem, acha que está dando direto, irmão. Acha que está querendo dar uma direto. Não,
salvação, a palavra constante, a palavra cura, liberta, restaura, condição o pecado. O poder da palavra, meus irmãos, aleluia. Não é direto, não é a palavra, está sendo dito aqui em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Então é a palavra de Deus. Eu não vim aqui abrir nenhum versículo. Não estou falando aleatório, é a palavra. Então muitas vezes vamos reter a palavra, aleluia. Por mais que às vezes ela doa, mas ela cura, ela convence do pecado, a palavra, aleluia. O remédio, você já falou aqui, o remédio, aquele remédio amargo, né, pastor? Mas é um remédio que cura. Muitas vezes o remédio adocicado não vai curar. Mas aquele remédio amargo, ele vai curar. Vai ser difícil engolir, mas cura. E o Senhor fala que isso está caminho é a igreja, as igrejas de hoje, os irmãos e irmãs, pastores, os irmãos, diáconos, os obreiros, os visitantes, membros, a rua, o bairro que está ouvindo falar e fala, ó, eu quero crescer. Olha, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me apegar, eu quero me chegar mais nesse Deus, eu quero descer, como falado aqui, meus irmãos, eu quero postar eu quero buscar, eu quero me encher desse Deus para ir para o céu, assim revestir o poder do Senhor. Se nós temos revestido, nós vamos apartar do mal, nós não vamos mais cobiçar com o olho, nós não vamos, aleluia, fazer nada que vai entristecer o Espírito Santo, fazer barreira, divisão entre nós e o Espírito Santo. E aqueles quatro caminhos ali simbolizando nós, a igreja, fizeram que não, eu não vou lá buscar a bênção sozinho. Eu lembrei, tem uma. Assim é nós, pastor. Nós vamos ver, nós vamos vir para o culto, mas nós sabemos que tem um irmão nosso que não é convertido, tem uma irmã, tem um parente que não é convertido, tem um nosso sogro, nossa sogra dele não é convertido. E nós temos que não buscar só a bênção para nós, mas também levar para essa pessoa. Orando, deixando chegando aqui, dobrando o joelho na cadeira, pai, visita meu sogro, visita meu sogro, visita meu irmão, minha irmã, visita meu filho, pai, que não é convertido, minha filha. Assim, meus irmãos, aqueles quatro amigos fizeram isso. Aleluia, ele vai alcançar a bênção. Jesus falou para ele, ó. Jesus olhando e disse, Jesus vendo-lhe, ele falou, vendo só um, Jesus vendo os quatro e aquele paralítico, falou, paralítico, filho, grande é a tua fé. Jesus desceu no elogio para os 5, meus irmãos, os 4 amigos e mais aquele paralítico no leito ali. Jesus Cristo desceu no elogio para os 5, grande é a tua fé. Vamos dar nossa fé nessa noite. Vamos dar nossa fé nessa noite. Às vezes numa dificuldade, às vezes tem uma porta abrir, às vezes tem uma bênção, um milagre. Vamos dar nossa fé nessa noite. Está com uma fé daqueles 4 amigos. Aleluia. Hoje está uma fé duvidosa. Talvez será, às vezes será. Ou talvez o Senhor faz barreira. Nós demora para não alcançar esse milagre. Ou talvez nossa vida, a dúvida, a insegurança, nos irmãos, faz com uma barreira. Muitas vezes não alcançamos um milagre que nós necessitamos rápido, por causa do talvez. E quando nós tivermos nosso talvez, a dúvida, a fé duvidosa, nós não alcançamos o nosso milagre. O Senhor quer que nós fazemos o quê? Depositamos a fé nele de nosso Deus. Aqueles 4 amigos fizeram isso, meu irmão. Já estou para metade do caminho, estou chegando perto desse irmão, Jesus está lá, mas eu vou voltar lá, pegar, vamos voltar lá, vamos buscar ele. E voltaram, meu irmão, pegaram o pastor, o leito daquele paralítico, andaram para um lugar dificultoso, não sabemos que aquele tempo lá é deserto, a areia fofa, era difícil andar. Imagina você carregando a pessoa, não sabe se é pesado ou leve, pastor. A Bíblia não relata se uma pessoa leve ou pesada. Mas eles falaram que assim como a igreja tem que fazer, como nós crentes em Jesus, em Deus de Cristo. Não importa, aleluia, o tempo que o meu irmão está afastado, não importa por que saiu da frente do Senhor, não importa por que deixou de caminhar, não importa, aleluia. Não importa se eu vou pagar um preço, se eu vou enfrentar uma luta espiritual, uma batalha, uma retaliação. Eu vou ajudar, eu vou interceder, eu vou levar, eu vou conduzir para em oração essa pessoa. Muitas vezes não vou ter oportunidade de conversar com ela pessoalmente, mas eu vou interceder em oração. Eu vou interceder no trabalho, aquele meu amigo do serviço, meu patrão, eu vou interceder com o meu parente, eu vou interceder com um irmão de igreja que está bem no culto hoje, outra hora não vem, mas eu vou interceder. Faça com os 4 amigos. Isso que o Senhor quer para nós. Amém. A Bíblia, nosso manual de vida, está aqui, está aqui o manual. Vamos fazer com os 4 amigos. Não importa, meus irmãos, às vezes você vai conseguir ter a oportunidade de falar pessoalmente com a pessoa. Vamos para a igreja, vamos lá, passo o carro, vamos lá. Mas você vai interceder. A igreja hoje precisa de intercedores. Vamos falar do amor. Isso é um dom do amor. Interceder por alguém, pastor. Interceder por uma vida que sabe que está errante, um caminho errante, que vai conduzir o pecado. O nosso ministério de quem é dos cristãos é um ministério importante, do atalaia. Muitas vezes está passando e não tem cargo nenhum. Mas você é um atalaia. Você é boca de Deus. Você é ferramenta de Deus. O atalaia fazia o que na Bíblia, na base do atalaia? Quando ele viu o exército inimigo vindo com espada, com lança, com uma morte, o que ele fazia? Em cima da mureta e tocava também. O povo ficava, está vindo uma morte, está vindo espada. O povo tentava para a batalha, meus irmãos. Pegava um escudo, pegava uma lança e ficava ali na espreita esperando. Não ficava desapercebido.
pego de surpresa. Um atalaia, em si, é o cristão de hoje. Um atalaia, ore, fala um versículo bíblico com alguém, quando puder. Ali, se você vê um irmão ou uma irmã errante no caminho, pela poder da palavra, o irmão vem aqui, ó, a palavra do Senhor fala para nós assim, sabe? Você é atalaia, sabe por quê? Se você tem a oportunidade de falar e você não fala, muita gente está passando, não vou falar porque eu não quero perder amizade, eu quero constranger. Mas aquela pessoa morre, irmão, no pecado, né? E o Senhor fala para mim, eu te dei a oportunidade. O Senhor não falou, você foi omisso. Hoje muitos tropeçam no pecado da omissão. Eu não vou falar porque eu vou magoar, eu não vou falar porque senão eu vou ofender, eu não vou falar porque eu vou ser da igreja. E aquela pessoa, meus irmãos, sai da igreja, sai do trabalho, comete um acidente de carro, é atropelado, você não morre, né? Não precisa correr. Não sabemos que a maneira que Deus vai te anunciar dessa terra. Muitos pensam que vai sair daqui, ó, dormindo, dedinho cruzado. Mas não, um infarto, um derrame, um problema de saúde, um acidente de carro. Não sabemos a forma que Deus vai nos tirar. Para Deus é agradável a morte dos seus santos. Os discípulos não morreram numa morte bonita, crucificado, amarrado em X, degolado, Paulo. Então, João, exilado de Pátio, morreu ali. Então, meus irmãos, é dessa forma que temos que entender o Evangelho. Dessa forma. Então, fale, anuncie, meu irmão, minha irmã, cuidado. Se você continuar nesse caminho, não é o céu. Seja atalaia, seja boca de Deus. Muitas vezes falamos assim, eu quero ser bênção de Deus, eu quero ser canal de bênção, mas Deus dá oportunidade. Eu não vou falar porque eu não vou falar, eu vou falar porque eu vou querer, eu vou falar porque eu saio da igreja. Não, meu irmão. Se você falar pela Bíblia, falar de Deus vai sair, você fez essa parte de Deus. Se eu falar, atalaia. O atalaia, ele compensa, ele fala a pessoa. Ó, se você conseguir continuar esse caminho, é morte. Meus irmãos, então Deus fala para nós, os 4 amigos simbolizam o povo que vai morar no céu. A nova Jerusalém, a terra prometida. Simboliza aquela igreja que intercede, que ora, aquela igreja que jejua, aquela igreja que está em vigilância, aquela igreja que está buscando para ela e para o céu, mas também para os demais irmãos. Glória a Deus. Assim tem que ser a igreja de Cristo nessa terra. Não só muitas igrejas em prosperidade, nem buscando coisa terrena, mas aleluia, o povo não está saindo para o céu. Nem que adianta, depois que eu vou morrer, ó, eu morri tantos anos na igreja. Quantos anos de crente? Não deu uma alma para Jesus. Às vezes até a pessoa que está ali tantos anos de igreja, mas ali chegando no final da sua vida, da sua trajetória, não alcançou graça, não alcançou o céu. Então nós temos que ser canal de bênção. Assim como os 4 amigos foram, nós temos que ser canal de bênção, irmão. Ir para o céu, fazer de domingo, tá? Como Paulo falou, combati o bom combate, se recarreguei e guardei a fé. E herdou o céu, morreu ali, né? No cárcere, se fosse essa carreira no cárcere, escreveu 13 epístolas, 13 a 14 epístolas, de Romanos e Hebreu. Né? O homem que fundou muitas igrejas, fez muita obra missionária. Morreu ali exilado, chicoteado, muitas vezes foi chicoteado, ele chicoteava e levava para o cárcere, ficava ali machucado, seus filhos abertos. Depois de ter fundado a igreja, fez grandes coisas. Deus usava tremendamente Paulo. Aleluia. Hoje prega o evangelho do rico. Se você fala bem, você vai ser rico. Se você está com dificuldade bem com Jesus, você vai ser tudo resolvido. O evangelho do engano, o evangelho não vai conduzir o povo do céu. Perdição da alma do povo. Então, meus irmãos, seja como os 4 amigos. Milite o bom combate. Vai ir para o céu, mas interceda por mais alguém. Irmão, e a palavra é revelada, sei rapidinho. A palavra é revelada, ela se encontra no livro de João, capítulo 8. Glória a Deus. Essa é só a introdução. O Senhor falou, fala da igreja a qual me agrada. Fala da postura do crente, do cristão, do imitador de Cristo, então me agrada. Intercessão, aleluia. Conduziu o povo para o céu. Assim os 4 amigos fez. Assim é simbolizando uma igreja de hoje. Cristão de hoje. E aqui o Senhor fala para nós, nessa passagem, não, a forma do quê? Do julgamento, em forma da condição que Deus não agrada, né? Da condição da qual os fariseus, os espíritos estavam fazendo com Jesus. Aleluia, eles quiseram tentar Jesus por aquela situação daquela mulher. Conduzir Jesus ao erro, a falar contra a lei de Moisés ou a lei de Roma, porque Roma podia condenar. Jesus não poderia condenar, Roma poderia condenar alguém ali à morte, ao cárcere, entendeu? E a lei de Moisés também. Então Jesus ficou, eles queriam fazer com que Jesus falasse contra a lei de Moisés e contra Roma. A autoridade não poderia, né? Mas Jesus soube sair, como nós hoje, esse mesmo aqui, ó, dentro da palavra, lendo, meditando a palavra em oração, Deus vai dar a saída para nós, irmão. Não precisamos ser teólogos, não precisamos ser doutores na lei. Mas basta, mas lê a palavra, meu irmão. Um versículo, uma passagem. A Bíblia não é para ser estudada, é para ser garimpada. Depois você vai garimpando a Bíblia, Deus vai falando com você, você vai e você fala, meu Deus do céu, é esse aí. É verdade. Livro de João, capítulo 8, a mulher adúltera.
Glória a Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se ensinava, e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei nos manda, a lei de Moisés manda que as tais seja apedrejada. E isso diziam eles, tentando para o que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher e quem estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que ele e a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, essa é a palavra revelada do Senhor. Eu li isso em Marcos capítulo 2, só a introdução. Assim fiz como o Senhor falou para fazer. E a palavra revelada é essa. A mulher adúltera. Mas o Senhor fala para nós, assim como no capítulo Marcos 4, o Senhor desceu um elogio para ele: Grande é a tua fé. Mas Jesus aprovou ele, Jesus não reprovou. Mas aqui, Jesus trazendo para hoje uma igreja qual, aleluia, um irmão, uma irmã, qual hoje, aleluia, tem um papel de juiz, julgar. Não tem um amor, né? Em vez de ter um amor, mas julga. Muitas vezes nós condenamos, nós não julgamos. Muitas vezes eu julguei. Fala que não julguei, eu sou mentiroso. Muitas vezes nós julgamos uma irmã para um lado. Nós julgamos, irmão, nós falhamos. Nós somos falhos e errantes. Se nós cometemos nenhum erro, nenhum pecado, nós somos mentirosos perante a palavra de Deus. Meus irmãos, ali estão. O nosso Senhor Jesus Cristo estava aí nessa situação. Estava ali no templo ensinando o pastor, aleluia, ensinando o povo. E abrimos relatos, versículo ali, que ali viram os escribas e os fariseus, quando viram uma mulher, aleluia, pega no ato do dedo. Então, meus irmãos, ali Jesus estava ensinando o povo a palavra do reino. A palavra, aleluia, do reino. E o nosso Senhor Jesus também, meus irmãos, ele pegou tanto sobre o céu como o inferno. Se nós olharmos pela palavra do Senhor, ele falou mais sobre um lugar de condenação, aleluia, do que no céu. E muitos hoje não querem pregar uma palavra que alerta um pouco. Olha esse caminho aqui, é errante. Muitos não querem, meus irmãos, como foi falado no começo. É prosperidade, bênção, vitória, milagre, mas uma palavra boa vai alertar o povo. Ó, acorda. Como tem um versículo na Bíblia, não lembro agora qual a Bíblia fala: louco, amanhã pedirão a tua alma. Satanás, como tem um Jó, foi lá, o bispo de bênção. É por isso que ele te adora. Então é dessa forma, meus irmãos, na nossa vida. E ali, meus irmãos, aqui Jesus está aqui, está ali ensinando, está ali no templo, e os discípulos fariseus vêm, aleluia, lá para cá, e traz aquela mulher, mas sabendo que Jesus está lá ensinando, sabendo que Jesus era o Messias, sabendo que Jesus fazia os milagres, eles sabiam que eles temiam Jesus. Jesus era uma ameaça para eles. Mas hoje, o crente que prega a verdade, a palavra, o crente que está em oração, em jejum, em consagração, é uma ameaça para o inferno. É uma ameaça para o inferno. O crente que ora, tem o joelho dobrado, o crente que jejum, que se consagra essa vida, que foge do mal, o crente que tem uma vida de vigilância, o inferno se sente ameaçado. Você quer que o inferno tremer, é você ficar com o joelho dobrado, viver uma vida de santidade, uma vida de vigilância, uma vida você tira os olhos da mulher, aleluia, sensual na rua, como vocês fogem dessas coisas, da cobiça, aleluia, de todas essas coisas. Esse é uma mulher que faz o inferno tremer. Você quer ver a luta, a batalha, a reparação espiritual? Ser um crente assim. Mas é melhor você sofrer essas afrontas, essas investidas, e ser um homem, uma mulher fervorosa, um homem, uma mulher de Deus, do que você ser um crente, uma crente ociosa, meu irmão. Você na fé, entendeu? Você na fé, você é vulnerável ao Satanás.
levanta aquela poeira, o pó. Jesus está ali, ele se senta diante da cena, porque ele já sabe, aqueles que estavam acusando os escribas, os fariseus, que o povo estava com eles, era um povo pecador, um povo que, através daquele ato que ele já pode julgar aquela mulher ali, de querer apresentar um pecado dela, eles estavam escondendo os seus pecados. Uma mulher é pecadora, eu não sou pecador, olha, essa mulher está de pecado. Entendeu o que Deus está falando? Ah, meu Deus. Dessa forma, eles queriam, através daquele ato ali, esconder, camuflar. Eles não queriam, olha o egoísmo, olha até o orgulho meu, né? Eu sou um doutor da lei, eu sou um doutor da lei. Eita, Eu tenho os pergaminhos, aleluia, eu tenho autoridade. Deus. Eu sirvo, eu faço esse óleo, orações longas. Mas eles queriam camuflar as falhas dele. Mas o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é onisciente, onipresente, aleluia, meu Deus. Não há nada encoberto, nada oculto que o Senhor não sabe. É verdade. Aleluia. Ainda que eu estou no abismo dos mares, aleluia, tu me olhas. Aleluia. Aí tu me vê, ainda que eu me entre nos hotéis, nas montanhas, o Senhor me vê. Aleluia, essa forma, esse é o nosso Deus. Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos. Aleluia. Esse é um Deus que não é apresentado, irmão, pastor, não, Deus que é apresentado, pastor, não. É um Deus que pensa por prosperidade, vitória, é um Deus só de maravilha, que coisa boa. Mas esse é nosso Deus que vê o oculto escondido. Muitos apresentam Deus só de prosperidade. Muitos acham que nosso Deus é um Papai Noel, né? Um Aladinho, sacode isso, é uma bênção, um milagre, sai uma casa, não. Esse é nosso Deus, o propósito dele qual que é? Nos livrar do pecado e condenação. É um Deus que já prometeu para nós o céu, aleluia, nova Canaã, nova Jerusalém, aleluia, a terra prometida. A maior promessa de Deus para nós, a maior bênção já foi feita. Lá na cruz já falou, está consumado. Não precisa mais viver de lei, não precisa mais fazer sacrifício nenhum. É só obedecer. É só guardar o mandamento. O mandamento que não 10, ele se tornou em 2. Amarás seu Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Não precisa mais de sacrifício. O sacrifício é uma feita da cruz. O véu se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. O sepulcro se abriu. Muitos santos que dormiam ali acordaram. Andaram ali, o povo viu. Olha quantas coisas maravilosas o Senhor fez com nós. Está consumado. Pai, em tuas mãos está no Espírito. Olha esse segundo, meu irmão. É isso, nosso Deus. Deus de ontem, hoje e eternamente. E ali, o Senhor está ali. Aquela mulher é jogada, o pó levanta, Jesus se senta ali, vendo aquele teatro, ele se senta, olha, e aleluia, o Espírito fala para ele: Mestre, essa mulher foi apanhada no qual do adultério. Jesus, aleluia, ele olha, quando fala pela primeira vez, e a segunda vez, ele primeira vez está escrevendo com o dedo. Aquele que não tem pecado, tira a primeira vez. Só escrevendo com o dedo ali, meus irmãos. Ele escrevendo. Porque esse é o primeiro na terra, é isso que está escrevendo na terra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedrinha. E ali, meus irmãos, e fala de novo, eles dizem: eu vou pegar ele agora pela lei de Moisés ou pela lei do Roma, vamos condenar ele. Ele está ali de novo, e de novo, mestre, essa mulher que eu pego aqui, ele está lá. Escrevendo com o dedo. E ali, nosso Senhor, consciente do presente do potente, sabendo o coração daquele povo ali, que razoava no coração, ele não vai falar nada. Nós vamos pegar ele agora. Vamos levar ele por trás, porque não prender Jesus. Vamos levar até o governador, até o imperador. Vamos levar Jesus até lá. Ele vai falar que ele sendo condenado, nós vamos levar ele preso, porque ele não pode condenar. Quem pode condenar aqui é o Roma, porque Roma governava Jerusalém. Roma que imperava ali. Roma governava Jerusalém, terra prometida. Então Jesus não poderia falar: eu condeno ela. Pode apedrejar, porque a lei mandava apedrejar. O adultério não era só uma mulher, era os dois. Era o homem da e uma mulher. Tinha que ser apresentado os dois, tinha que ser apedrejado os dois. Por isso que, aleluia, o Senhor falava para mim: aleluia, alguma coisa oculta aí. Era uma armação, porque por que só levaram essa mulher? Cadê o homem? Deixaram ele embora? Ele era importante, ele era o que aconteceu? Era uma armação, muitas vezes vão tramar contra a nossa vida. Muitas vezes vão orquestrar planos contra a nossa fé, contra a nossa vida. Muitas vezes não vão rejeitar nós, irmão. Olha, o irmão ora, o irmão é uma vez de Deus, irmão. Olha, o irmão de obra, o irmão gosta de fazer obra. Olha lá, vamos armar uma coisa para o irmão. Vamos fazer uma coisa para enfraquecer a fé do irmão. É assim que vamos fazer, meus irmãos. Assim que fizeram lá com Jesus. É dessa forma, nós somos vindos da dor do Senhor. O que ele passou, nós vamos passar coisas também.
fazendo, pai, me perdoa, eu falei o que não podia falar, pai, eu pequei, eu condenei alguém, pai, eu falei coisa que não podia falar, pai, eu me comportei dessa maneira, eu agir dessa maneira, eu não tenho nada no meu coração, me perdoa. Deus, Ele dá uma oportunidade para nós. Meu Deus, aleluia! Não, se o Senhor fosse Deus de oportunidade, fosse Deus de julgar e dar sentença já, de imediato, não estaria nem aqui mais. Não estaríamos aqui. Quando a gente passa os 12 anos de idade, quando ele é inocente, já tinha a condenação, não estaria mais aqui. Mas Jesus, Ele deu oportunidade. O que Ele falou? Aleluia, Ele deu oportunidade. Mulher, nem eu te condeno, vai e não peque mais. O Senhor fala para nós hoje, você falou, você pecou, você errou, não peque mais. Não viva a vida de falar, eu erro hoje, eu erro amanhã, eu tenho que perdoar, não, eu posso errar hoje, não, mas amanhã eu erro de novo. Não posso errar, mas não, mas Deus está. Mas são coisinhas de nada, Deus não está vendo. Aleluia. Mas não tem problema, não, Deus não. É assim que muitas mentes de muitos clientes falam, meu irmão. Pensa assim, pastor. Não, mas isso para mim não é nada. Deus não sei. Mas Deus fala para nós, vá e não peque mais. Aleluia. Nem eu te condeno, vá e não peque mais. Muitos não aguentam, meus irmãos. No mundo nós estamos vendo hoje uma sexualidade, e as pessoas estão andando para a rua, né, praticamente nuas, com a roupa, quando é muito colada, quando é muito curta, muito decote. E desse jeito. E se os varões não vigiar, todos andam com a mulher. Né? A sensualidade está aí. Né? No vigiar isso aqui, ó, Deus fala para nós, vigiar no olhar. Se o olho vai pecar, arranque. Arranque que não é para arrancar o olho, é para uma faca, não. Deus fala por quê? Você está vendo uma situação que você vê que muda a sua direção do seu olhar. É verdade, sim. Deus fala para parte do mal. Foge, resiste, foge da frente do mal. Deus maravilhoso. Dessa forma. Dessa forma. Muitos não aguentam, pastor. Eu sou crente, eu sou bonito, eu sou americano. Mas quando vê uma situação dessa, quebra o pescoço 10 vezes. O que Deus está falando? Foge da frente do mal. Vai, não peque mais. Se pecava no olhar, na cobiça, não peque mais. Não peque mais. Porque se a morte vir para você, se tiver a situação, não é céu, não é Nova Jerusalém, é condenação. É um simples ato para nós orei bastante, orei filho, mas uma situação de lá. Então, meus irmãos, o Senhor falar para nós, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Jesus, meus irmãos, ele não podia condenar aquela mulher. O nosso Senhor não poderia condenar aquela mulher, porque Roma tinha autoridade para condenar. Por cárcere, por um malfeitor, né, da cruz, dentro dos dois malfeitores da cruz. Não condenado. Quem condenou Roma? Nos atos deles. Né? Mas Jesus não poderia condenar, senão ele seria preso e levado para o cárcere, porque ele não tinha autoridade, porque o governo era de Roma. E a lei de Moisés, Jesus falou assim, se ele falasse, não taque pedra nela, não apedreje ela, só está ela aqui, o marido não está aqui, tu não pode apedrejar. E os fariseus iam acusar Jesus, você está transgredindo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés manda apedrejar, mas vocês estavam só com a mulher, isso é uma cilada, estavam tentando pegar Jesus também, usando a mulher como bode expiatório, porque era apresentado um casal, os dois, não era só um, e apresentaram só uma mulher. Jesus falou para Jesus, sabia, né? Glória a Deus. Que ele não tinha pecado, está com a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Sabia que era uma ação para pegar no Senhor. Então vigie, meu irmão, vigie, porque muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para a nossa situação contra a nossa vida, para nos abater, tirar da fé. Ele quer fazer com que nós retrocedamos para trás, né? Voltamos para trás. Eu não quero mais caminhando para rumo de Jerusalém. Ele já perdeu a oportunidade dele. Já foi condenado, meu irmão. Ele não tem mais como ele se voltar no céu. Não tem mais como. Para ele só basta agora, os filhos dele, a condenação. Né? Só basta isso. Então ele quer mostrar um caminho para você. Fazer de tudo, pastor, para que nós tropeçamos e não consigamos mais levantar mais. Ele quer isso. Fazer com que a igreja de Cristo Jesus, que está guardando os mandamentos, guardando, aleluia, os preceitos de Deus, fraqueje, aleluia, e alcance a condenação do Hades, do Tarto, do Guiena, do Sheol, que simboliza o inferno. Dessa forma que o diabo quer. Que estamos trabalhando para que nós não permanecemos firmes com o Senhor. Né? Devíamos sair do caminho. E ali, meus irmãos, Jesus não fez o que eles queriam. Jesus sabia. Nosso Senhor é ciente do presente. Ciência e sabedoria com Ele. Pega sabedoria para Deus. Pai, eu quero fazer a obra do Senhor. Dá sabedoria, dá inteligência do céu. Dá sabedoria. Dá sabedoria para dirigir sua obra. Dá sabedoria no mercado, no trabalho. Dá sabedoria. Deus dá. A ciência com Ele. Temos que buscar. Né? Então, meus irmãos, ele sabia que ele não podia fazer, não precisava. Simplesmente ele usou a própria estratégia, a própria lei para corromper os acusadores. Né? Eu não vou falar que eu vou condenar ela. Eu não
condeno ela, porque eu vou me levar para o cárcere. Eu não vou falar, não atira a pedra nela, porque eu não falei com Moisés. Simplesmente Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Falou aqueles homens, simplesmente pegaram as pedrinhas, jogaram essas pedras e saíram. Não tiveram mais argumento para argumentar com o nosso mestre. Se nós tivermos parado na palavra do Senhor, ainda bem simples, irmãos. Para que nós estiver gaguejando, pastor, trocando o nome do Senhor. Mas se eu estiver aqui, ó, você pode olhar para o povo, para não vai responder. E quando Jesus respondeu para Satanás, o diabo, ali no deserto, né? Então são essas pedras em pão. Está escrito que nem só de pão, não. Usou palavras. Então nós temos que também usar a palavra. Usar a palavra do Senhor. Mas irmão, então é dessa forma. Não tinha o homem. Eles usaram da situação, né, para a mulher para incriminar Jesus, levar ele à condenação, do cárcere, da prisão. Nós iremos nos atentar nessa noite. Os 4 amigos simbolizam a igreja que ora, que intercede, a igreja que passa as aflições, a angústia por pela obra de Deus. A igreja que tem amor pela obra de Deus. Eu vou passar retração, vou passar privações, mas eu vou persistir, vou orar a Deus, pedir ajuda do Senhor. É a igreja que ama, a igreja que ama a obra de Deus, que ama a Deus, que ama as almas do Deus. As igrejas lá, aleluia, caminhando. E esses dois incríveis fariseus, que povo que vai na velha, é acusadores, não está bem aí. Eu não quero só acusar, vou matar uma alma, vou matar. Eles não estão falando, não acho assim. Seja como os 4 amigos, né? Está buscando ir para o céu, caminhando, mas lembre-se que tem alguém atrás. Eu vou para isso lá atrás. Muitas vezes não tem mais condições de sozinho buscar pela sua vida espiritual. Não tem mais força, pastor. Algumas circunstâncias da vida dele ou dela não consegue mais ter força para lutar, para buscar para a sua vida um renovo espiritual. Voltar a pregar de novo, voltar a fazer a obra de Deus, voltar a orar, a jejuar, voltar a orar em intercessão de mão, né? E Deus, os Espíritos podem usar aqui para curar uma pessoa, profetizar bem espiritual. É assim. Então nós temos que fazer isso com os amigos. Quer fazer obra, quer fazer de tudo, quer viajar para os países, fazer obra missionária. Mas eles querem buscar pela sua vida espiritual, o fortalecimento. Né, pastor? Eles querem buscar pelo seu fortalecimento. Então, nós devemos ser com os 4 amigos. A igreja que intercede, a igreja que vai morar no céu. A igreja que está Jesus, vai interceder no Gil. Grande é a tua fé, Pai, eu busquei